Êxodo. Capítulo 10. As pragas das gafanhotos e das trevas. No 10º capítulo de Êxodo, Deus envia 2 novas pragas sobre o Egito para forçar Faraó a libertar os israelitas. A 9ª praga é uma infestação de gafanhotos que devora toda a vegetação restante no Egito, após o granizo ter destruído parte das colheitas. Faraó, após ser novamente confrontado com a devastação, promete deixar os israelitas irem, mas, quando a praga é removida, ele endurece seu coração e não cumpre a promessa. A 10ª praga é uma escuridão densa que cobre o Egito por 3 dias, uma escuridão que pode ser sentida. Apenas os israelitas têm luz em suas habitações. Faraó tenta negociar, oferecendo liberar os homens israelitas, mas mantendo as mulheres e as crianças, ou permitindo que o povo vá, mas sem levar seus rebanhos. Moisés rejeita essas ofertas, explicando que o povo precisa levar tudo o que possuem para oferecer sacrifícios a Deus. Mais uma vez, Faraó se recusa a libertar os israelitas, e Deus avisa Moisés sobre a próxima praga final que virá como um golpe decisivo contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: vai ter com Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estas minhas maravilhas no meio deles. Para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos o que eu fiz ao Egito, e os meus sinais que fiz entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando te recusas a humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se não quiseres deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos à tua terra. E cobrirão a superfície da terra, de maneira que não se possa ver a terra, e comerão o que escapou ao granizo, e comerão toda a árvore que brota do campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que foram postos sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu de diante de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando será este laço para nós? Deixa ir os homens, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Não percebes ainda que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram novamente chamados por Faraó e lhe disseram: ide, oferecei sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, mas quem irá? Moisés disse: nós iremos com nossos meninos e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nossos bois, porque havemos de celebrar uma festa ao Senhor. E Faraó lhes disse: assim seja o Senhor convosco, como eu vos deixarei ir com vossos meninos e com vossas mulheres. Vede que o mal vos está diante de vossos rostos. Não será assim, ide apenas os homens e oferecei sacrifícios ao Senhor, porque isso é o que pedistes. E eles foram lançados de diante de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. E Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra todo aquele dia e toda a noite, e pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito, e pousaram em todo o território do Egito em abundância. Nunca houve tais gafanhotos antes deles, nem haverá depois deles. E cobriram a superfície de toda a terra, de maneira que a terra escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo tinha deixado, e não ficou coisa verde em árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó apressadamente chamou Moisés e Arão e disse: eu pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, perdoai-me a minha culpa só esta vez, e rogai ao Senhor, vosso Deus, para que afaste de mim esta morte. E Moisés saiu de diante de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental muito forte, que carregou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou os filhos de Israel irem. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, e que se possam sentir. Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve espessas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, serve ao Senhor, somente fiquem aqui os vossos rebanhos e as vossas vacas, também vós mesmos podeis ir, mas não vos deixeis ir longe, rogai também por mim. E Moisés respondeu: ainda que tu nos des em sacrifício os teus rebanhos e o teu gado, nunca seria suficiente para oferecer ao Senhor, nosso Deus. O nosso gado também irá conosco, não ficará uma só pata de boi ou ovelha,
porque dela tomaremos para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E também não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor, até que chegarmos ali. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os quis deixar ir. Então Faraó disse a Moisés: vai-te de mim, guarda-te para não veres mais o meu rosto, porque no dia em que vires a minha face, morrerás. Moisés respondeu: assim como dizes, não verei mais a tua face. Que Deus seja louvado. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Comenta em que cidade você está. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Uma boa continuação.